5 aspirantes a operadores acharam que tinham encontrado um alvo fácil. Uma contratada discreta que usava o uniforme como se ainda pertencesse à força. Encurralaram-na junto à fogueira, arrancaram a blusa da marinha das suas costas e atiraram-na às chamas, observando o distintivo do tridente encolher e queimar. É isso que acontece a guerreiros falsos, riu um deles, mas na manhã seguinte, quando um SUV preto parou na doca de carga, perceberam que tinham cometido um erro, porque ela não voltou de roupa civil. Voltou com equipamento de combate completo de SEAL. E desta vez, não ia embora a pé. Antes de mostrarmos o que aconteceu quando 5 fracassos tentaram quebrar uma verdadeira operadora, carrega no botão de subscrever e diz-nos nos comentários de onde estás a ver, porque esta história começa com desrespeito, mas termina com uma lição que ninguém vai esquecer. O calor já era brutal a 0730, mesmo para a costa do Golfo. Em setembro, a instalação de logística naval 7B assava sob um sol que não aprendera misericórdia. O betão irradiava ondas de calor que faziam o ar tremer como água. Empilhadores apitavam entre contentores. Ar salgado misturava-se a fumo de gasóleo e ao cheiro de borracha cozida demais no asfalto quente. A capitã-tenente, tenente-comandante, Adrienne Cole, atravessava tudo aquilo como se o calor fosse só mais um parâmetro de missão. Usava o uniforme de serviço, o verdadeiro. Blusa da marinha impecável, calças regulamentares, botas de deserto que tinham caminhado mais quilômetros do que a maioria conduzia num ano. O distintivo acima do peito esquerdo lia-se claro como o dia. LT, CMDR-A, Cole, Navy SEAL. A maioria presumia que ela não tinha mais direito de o vestir. Estavam enganados. Adrienne estava em reclassificação médica, aquela zona cinzenta entre serviço ativo e reforma, quando a marinha tenta decidir se estás irremediavelmente quebrado ou apenas amassado. As suas ordens vinham de 2 escalões acima do comandante da base. Ninguém com juízo questionava ordens desse tipo, mas juízo não era exatamente comum entre o pessoal júnior. Ela cocheava levemente, poupando o lado esquerdo onde estilhaços a tinham rasgado, durante um ataque a um comboio em Kandahar, há 18 meses. Os médicos disseram que teve sorte. O metal falhara a coluna por milímetros. A chefia disse que ela estava acabada. A Adrienne continuou a apresentar-se de uniforme mesmo assim, não porque se agarrasse ao passado, mas porque, tecnicamente, ainda era da Marinha, ainda era uma SEAL, ainda servia, mesmo que esse serviço agora tivesse outra forma. Os sargentos mor e oficiais técnicos mais velhos percebiam. Acenavam quando ela passava, talvez perguntavam como ia a auditoria de abastecimento. Respeito profissional, nada espalhafatoso. O sargento mor, Master Chief, Rodrigues, foi o primeiro a perceber. 32 anos na Marinha ensinaram-no a ler pessoas como outros leem jornais. Na manhã em que viu Adrienne montar uma M4 de olhos fechados, memória muscular de treino de armas que ia mais fundo do que qualquer curso de logística, discretamente puxou o seu processo pessoal. O que encontrou fê-lo assobiar, baixo. Operação Tide Glass não constava do registro público. A maioria nunca ouvira falar. Mas Rodrigues lembrava o briefing classificado que circulara pela chefia 2 anos antes. 11 reféns extraídos de um complexo na Somália. 3 SEALs retirados sob fogo. Uma operadora que levara estilhaços no peito e continuara a combater. Nunca disse nada a Adrienne sobre isso. Só começou a garantir que ela tinha o equipamento de que precisava e espaço para trabalhar sem interrupções. Mas os mais novos viam outra coisa quando olhavam para ela. Uma mulher na casa dos 30, usando um tridente que não podia ter ganho, a andar como se mandasse no sítio. Para eles, era ou usurpação de valor, ou um lembrete de tudo o que nunca seriam. Ambas as opções davam-lhes raiva. Os piores chamavam-se a si próprios Sign-Quinters, como se houvesse orgulho nisso. Marcus Flynn era o líder oficioso. 24 anos, maxilar do tipo que deixa recrutadores a salivar.
Aguentara 10 dias no Bud S., antes de fraturas de estresse o mandarem para casa com baixa médica e um azedume do tamanho de um destroyer. Ainda publicava sobre isso nas redes como se tivesse sido ontem, e não há 2 anos. Jared Thompson, JT, para quem o quisesse ouvir, fora excluído da busca e salvamento aéreo após 3 semanas. Lento, imprudente, indisciplinado. Mas, segundo o JT, alguém sabotara o seu pack de mergulho. A culpa era sempre de outro. Derek Ballard nem chegou tão longe. Foi sinalizado por questões comportamentais, ainda na orientação SEAL, o programa Prep para filtrar problemas óbvios. Desde então, saltou por 4 colocações, cada uma pior que a anterior. Luke Carver era o bebê do grupo, um reservista em serviço ativo que falava da sua futura carreira SEAL como inevitável em vez de impossível. Dizia coisas como: quando eu for destacado e quando eu estiver nas equipas, com a confiança de quem nunca foi testado. E havia Devon Rusk, um contratado civil cuja experiência militar vinha de ter um primo sniper dos Marines. Agia como se isso lhe desse licença para criticar tudo, de tática a regulamento de uniforme. Juntos, eram um circuito fechado de fracasso e ressentimento. Observavam Adrienne de longe, sussurravam quando ela passava, tiravam fotos tremidas e partilhavam com legendas como Barbie do valor roubado ataca de novo. O que mais os roía não era ela poder estar a fingir, era a suspeita crescente de que não estava. O modo como oficiais mais velhos lhe deferiam, como manuseava armas por pura memória muscular, a forma controlada como se movia pela instalação, sempre ciente das saídas, sempre a posicionar-se com linhas de visão claras. Mais revelador ainda, como corria, não só pelas milhas em 5 minutos, mas pelas variações de percurso, respiração tática, as pausas em certos pontos da vedação perimetral, como se fizesse reconhecimento em vez de exercício. Flynn observava a tempo suficiente para reconhecer os sinais, o que só piorava. Porque, se Adrienne Cole era mesmo tudo aquilo que eles falharam em ser, então a presença silenciosa dela virava lembrança diária da inadequação deles. E isso eles não toleravam. O confronto começou pequeno, como sempre acontece. Flynn e JT apanharam-na na gaiola de suprimentos numa tarde, fingindo precisar de algo do armário de ferramentas enquanto ela inventariava óculos de visão noturna. "Caramba!" disse Flynn alto o suficiente para se ouvir. "Vejam como ela mexe nesse material, como se já tivesse usado." Adrienne não levantou os olhos do PVS-14 que catalogava. "Talvez ela esteja a treinar", acrescentou JT com um sorriso torto. "Sabes, para quando tiver a primeira missão real." Riram como se fosse engraçadíssimo. Adrienne pousou a prancheta e encarou Flynn. "Precisam de algo ou só vieram perder o meu tempo?" "Só a ser simpático", disse Flynn, aproximando-se. "A maioria aprecia." "Estou a trabalhar." "Dá para ver. Trabalho importante. Contar brinquedos." Ela voltou ao inventário. A dispensa foi silenciosa, mas total. Flynn sentiu o maxilar apertar. Em casa, quando ele falava, ouviam. Ali, esta contratada agia como se ele fosse invisível. "Sabes", disse, "não te fazia mal seres sociável de vez em quando." Adrienne terminou as marcações, arrumou o equipamento e caminhou para a saída. Ao passar por Flynn, ele disparou. "Essa tua atitude ainda te apanha." Ela parou. "Isso é uma ameaça?" "Conselho amigo." Adrienne estudou o rosto dele e o de JT, memorizando detalhes como aprender a avaliar potenciais ameaças. "Obrigada pela dica", disse por fim. "Vou arquivar apropriadamente." Flynn entendeu o recado. Arquivo 13, o caixote do lixo. Ali percebeu que tinham um problema. Na semana seguinte, testaram os limites com ousadia crescente. Terça-feira, Rusk acidentalmente derrubou uma pilha de caixas de munição perto do posto dela.
O som ecoou pelo armazém como trovão. Adrienne ergueu o olhar da folha, avaliou a confusão e, sem dizer palavra, começou a repor as caixas. Foi mal! Gritou Rusk, sem ajudar. Nem te vi aí! Quarta-feira, Ballard postou-se perto da gaiola de equipamento enquanto ela trabalhava, lançando comentários audíveis sobre contratados que não sabem o seu lugar e se visa brincar às fardas. Quando ela passou com uma caixa de óticas, ele desviou-se só para a obrigar a contornar. Com licença, disse ela, polida. Ora essa, respondeu ele exagerado. Qualquer coisa pela nossa heroína condecorada. Quinta foi pior. Carver começou a aparecer onde quer que ela estivesse, fazendo perguntas altas sobre material que não devia tocar. Pegava em miras, manuseava a visão noturna, chegou a esticar-se para pegar a sua prancheta antes de ela afastá-la. E este faz o quê? Agitava um equipamento que valia mais do que o salário anual dele. Larga, respondia ela, calma. Só a ver. Isto é o que operadores de verdade usam, não é? Cada incidente ia para o ficheiro mental dela, não por vingança, por documentação. Se escalasse para canais oficiais, precisaria de pormenor. Na sexta, ganharam confiança para agir em pares. Flynn e JT encurralaram-na perto da doca durante a inspeção da tarde. Sabes, disse Flynn, encostado a um contentor. A maioria de quem esteve onde dizes ter estado gosta de falar disso. Adrienne continuou a conferir números de série. É? Histórias de guerra, experiências de combate, a irmandade, essas coisas. JT moveu-se para bloquear a saída mais direta. Mas tu? Nada, como se não houvesse nada para contar. Ela ergueu o olhar por um momento e voltou ao trabalho. Forte e silenciosa, é? Insistiu Flynn. Ou só com medo de alguém fazer as perguntas certas? Nessa noite, o Master Chief Rodrigues encontrou-a no escritório, a fechar relatórios semanais sob luz fluorescente. Comandante! Disse ele, fechando a porta. Master Chief. Aqueles rapazes andam a chateá-la? Ela ergueu os olhos. Havia preocupação genuína na cara vincada dele. Nada que eu não aguente. Eu sei. Mas às vezes aguentar calada só os faz achar que podem carregar mais. Adrienne pousou a caneta. Tem algo específico em mente, Master Chief? Puxeis uns escalonamentos. Os 5 andam a coordenar horários para se cruzarem consigo. Não é coincidência. Ela acenou. Também notara. Meu conselho? Documente tudo e varie a rotina. Gente assim ganha ousadia quando acha que decifrou o seu padrão. Era bom conselho, profissional. Mas Adrienne já decidira outra abordagem. Dar-lhes exatamente o que julgavam querer. Uma chance de provarem as suas teorias, o que os deixaria mais afoitos. O confronto a sério deu-se na baía de manutenção de viaturas. Adrienne inventariava material transferido, visão noturna deslocada do paiol para a inspeção. A baía estava quase vazia, salvo 2 mecânicos a trabalhar num Humvee 2 boxes adiante. Foi quando os 5 apareceram. Olha, olha, disse Flynn, a voz a ecoar no betão. A diversificar. Adrienne ergueu os olhos do PVS-14. Ainda bem que não viemos para a manutenção, disse JT, posicionando-se junto à entrada. Os mecânicos pressentiram problema. Um sargento de fato de macaco engordurado começou a aproximar-se, mas Flynn acenou para o afastar. Está tudo, sargento. Só a falar com a contratada. O sargento hesitou, olhou para Adrienne e depois para os 5 com linguagem corporal de confronto. Adrienne deu-lhe um leve aceno de que podia lidar. Ele voltou ao trabalho, mas ficou atento. Rusk circulou por trás dela. Sabes, andamos a matutar sobre ti. Nada para matutar. Ballard encostou-se ao carro de ferramentas. Aí é que te enganas. Toda a gente tem história. Toda a gente fala, menos tu. A Adrienne continuou a marcar a lista, agora a rastrear os 5. Posições, movimentos, armas improvisadas ao alcance.
A baía tinha linhas de visão decentes, mas saídas limitadas. Não ideal, porém gerível. Talvez esconda algo, sugeriu JT. Talvez ela só não goste de ti, disse Adrienne sem olhar. Carver riu, forçado. Nada simpático. Não estou aqui para ser tua amiga. Flynn chegou mais perto, o suficiente para ela ter de o reconhecer. Sabes o que acho? Que finges ser o que não és. Adrienne pousou a caneta. E o que achas que eu finjo ser? Uma superoperadora com passado classificado. Mas, na verdade, só mais uma civil que não aguentou. Os mecânicos já tinham parado. A mão do sargento pousou no rádio. Adrienne olhou um a um, calma mas avaliando. Quando falou, havia um fio cortante na voz. Precisam de sair, agora. O quê? Provocou Flynn. Ela não respondeu. Recolheu o material e começou a caminhar para a saída. Eles deixaram-na ir, desta vez. Ao passar por Flynn, ele disse: Isto não acabou. Acabou sim, respondeu ela, baixo. O sargento chamou a central. Algumas situações precisavam de documentação antes de explodirem. Mas a documentação não travaria o que já estava em marcha. Escolheram o momento perfeito. Sexta à noite, junto ao fogo. Na borda norte da base, havia uma zona de brita onde o pessoal júnior ia descomprimir. Música de telemóveis, cerveja barata em copos, chamas a lamber barris metálicos cheios de sucata e cartão. O comando tolerava. Estupidez contida era melhor que a alternativa. Adrienne quase nunca ia. Mas nessa noite parou para devolver uma caixa de equipamento que alguém deixara na doca. Passava das 21 Rio. O sol já se fora. Luzes de segurança projetavam amarelo duro. Ela usava o uniforme de sempre. Blusa da marinha passada a ferro, tridente a captar luz do fogo. Largou a caixa junto a uma mesa e virou para sair. Ei, capitã-tenente! A voz pingava a troça. Virou-se. Os 5 saíram das sombras, Flynn à frente, os outros a espalhar-se como se tivessem treinado. Não contava ver-te aqui, disse Flynn. Achei que eras importante demais para nós. Adrienne ajustou a alça da bolsa sem responder. Esse uniforme. Apontou JT para o peito. Usas sempre, até fora de serviço. Não é meio impróprio para civil? Acrescentou Carver, fingindo preocupação. Ela sentia o álcool neles, coragem engarrafada. Fazemos assim, disse Flynn mais um passo. Resolvem-se as coisas já. Tiras essa camisa, atiras ao fogo e seguimos em frente. Sem mal, sem falta. Não, disse ela simples. O sorriso de Flynn não lhe tocou os olhos. Tens a certeza? Ela recuou meio passo, ombros quadrados, a calcular distâncias e rotas de fuga. Foi quando Ballard avançou. Investida rápida e desajeitada, agarrou a costura do ombro. O tecido rasgou com estalo. A mão de Adrienne subiu, instinto treinado, mas ela não bateu. Ainda não. JT agarrou-lhe o outro braço. Carver empurrou por trás. Em segundos, arrancaram-lhe a blusa, rasgada e amarrotada, mas reconhecível. Flynn ergueu-a como troféu. Os outros aplaudiram. Sem cerimônia, ele atirou ao braseiro. As chamas pegaram na hora. O tecido enegreceu e enroscou. O distintivo do tridente retorceu-se num caroço irreconhecível de fio e metal derretidos. Por um longo momento, ninguém falou. A Adrienne ficou ali na camisola interior, respiração estável, controlada. O olhar varreu cada um, memorizando rostos, catalogando ameaças, arquivando detalhes para depois. Sem medo, sem raiva, cálculo frio. Depois virou-se e foi-se embora, sem palavras, sem ameaças, sem olhar para trás. Flynn tentou rir para quebrar o silêncio. Ficou resolvido então. Mas ninguém riu com ele. Havia algo no modo como ela partira, não derrotada, mas decidida, que os inquietou. Não sabiam que, ao desaparecer na escuridão, ela já estendia a mão para o telemóvel.
Não sabiam da mensagem que enviou para um número com o indicativo 757. Não sabiam que queimar o uniforme não fora o fim de nada, fora o começo. O SUV preto chegou a 06 SZ. A base ainda espreguiçava do sono. Motores a gasóleo tossiam vida, empilhadores saíam das boxes, pranchetas começavam a dança matinal. O pessoal madrugador estava focado, demasiado cansado para notar. Mas quando a porta abriu, tudo mudou. Adrienne Cole saiu em equipamento de combate completo. Colete de placa sobre camisa técnica azul marinha, calças camufladas de deserto metidas em botas reforçadas, arma curta no coldre da coxa, capacete de Kevlar preso ao cinto, um tridente discreto de operações especiais da Marinha cozido no chest rig, gasto e desbotado de uso real, não acabado de loja. Sem anúncio, sem fanfarra. Apenas começou a andar. Mesmo trajeto de todas as manhãs até ao hangar de suprimentos, só que desta vez sem prancheta. No lugar dela, uma mala de alumínio selada, algemada ao pulso esquerdo. Cabeças foram virando uma a uma. Condutores abrandaram. Sargentos a conferir manifestos ergueram os olhos e esqueceram o que faziam. Até o segurança do portão saiu da guarita para a ver passar. Ela não falou com ninguém, nem sequer olhou para a zona da fogueira onde 5 homens fingiam que a noite anterior fora um mau sonho. Mas viram-na. Flynn quase engasgou no café. J.T. murmurou um palavrão. Ballard ficou de boca aberta, porque aquilo não era fantasia. Não era equipamento emprestado nem disfarce de festa. Ela movia-se como quem nascera dentro dele. Cada peça colocada exatamente onde devia, cada tira ajustada para acesso imediato. O capacete balançava de leve quando caminhava, preso com a segurança casual de quem já o usou em combate. E então, como detalhe adicional, um segundo veículo entrou no parque. SUV oficial com matrículas do governo. A porta abriu-se e desceu um comandante SEAL em uniforme de gala. Águias prateadas a cintilar ao sol. Ele não seguiu Adrienne. Ficou a falar calmamente com o subcomandante, XO, da base, que surgira do prédio administrativo com uma pilha de dossiês. Era coordenado, planeado, oficial. Não vingança. Uma operação. Adrienne desapareceu no hangar com a mala. Os empilhadores retomaram rotas, mas os sussurros já corriam. Pela 07 Res, toda a base sabia que algo fundamental mudara. Porque, quando lanças o uniforme de alguém ao fogo esperando o silêncio, apostas na fraqueza. Adrienne Cole não voltara para mostrar fraqueza. Voltou para mostrar força. O choque final deu-se às 09h15. A base ia no ritmo da manhã. Verificações de material, atualizações de inventário, transferências entre hangares. Adrienne terminara o briefing com o comandante SEAL e seguia para o hangar 4 para uma auditoria classificada quando os encontrou à espera. Os 5, posicionados na entrada traseira da gaiola de equipamentos como se planeassem aquilo a noite toda. Flynn avançou primeiro. Temos de falar. Adrienne parou, mas não respondeu. Não podes aparecer com o equipamento roubado e achar que isso muda alguma coisa, disse J.T., a voz a tremer de raiva ou medo, ou ambos. Isto é assédio, acrescentou Ballard. Estás a tentar intimidar-nos. Adrienne olhou um por um e levou a mão ao rádio. Rusk derrubou-o antes que ela pudesse premir o botão. Nesse instante, estupidez virou crime. Sem apoio agora, disse Flynn. Sem comandantes, sem testemunhas, só nós. A gaiola era perfeita para o intento deles. Isolada, sem câmaras, ladeada por prateleiras altas que bloqueavam linhas de visão do pátio. Uma caixa de aço com uma única saída. Achavam que a tinham encurralado. Estavam enganados. Flynn atacou primeiro, investida trapalhona para a empurrar contra as estantes. Adrienne desviou de lado, agarrou o colete tático dele e usou o embalo para o estatelar de cara num pilar de metal. Caiu como se lhe tivessem cortado as cordas.
Ballard veio a seguir, a dar socos largos de tasca, inúteis ali. Adrienne apanhou-lhe o pulso a meio do golpe. Torceu em chave articular que estalou audível e deitou-o de joelhos num grito. Rusk agarrara uma corrente de amarração da prateleira a rodá-la como mangual medieval. Adrienne agachou sob a primeira rodada, entrou na distância e varreu-lhe as pernas. A cabeça dele bateu no betão com um baque oco. Carver tentou apanhá-la de lado, mas ela seguia-o desde o início. Bloqueio de antebraço redirecionou o soco. Um joelho no plexo solar dobrou-o. Uma projeção controlada atirou-o sobre uma pilha de redes de carga. J.T. já corria para a porta quando ela se abriu por fora. O comandante Seal estava ali, braços cruzados, ladeado pelo XO e por 2 polícias militares. Atrás, um pequeno grupo de sargentos-mor que ouvira a confusão. Adrienne estava ao centro, a respirar firme, sem um arranhão. À volta, 5 homens gemiam no chão como brinquedos partidos. Capitã-tenente Cole, disse o comandante, calmo. Relatório da situação. 5 indivíduos tentaram detenção ilegal e agressão, senhor. Respondi com força mínima necessária para neutralizar a ameaça. Rusk tentou sentar-se, sangue a escorrer do couro cabeludo. Isso foi força mínima? Adrienne olhou para ele com algo que talvez fosse pena. Meu filho, se eu tivesse usado força máxima, a conversa era outra. O XO já tirava notas. Os PMs começaram a separar quem precisava de médico e quem precisava de algemas. Flynn, consciente, mas zonzo, ergueu os olhos para Adrienne. O que és tu? Ela agachou para ficar à altura. Capitã-tenente Adrienne Cole, Marinha do Zeoa, Comando de Guerra Naval Especial. 3 destacamentos de combate. Condecorada com Silver Star. Atualmente em reclassificação médica. Endireitou o colete de placas. Tentei evitar isto. Mudei a rotina, trabalhei sozinha, dei-vos todas as oportunidades para me deixarem em paz. Mas decidiram que silêncio significava fraqueza. Queimaram o meu uniforme porque acharam que eu fingia ser algo que não sou. Mas os únicos a fingir aqui eram vocês. O comandante deu passagem enquanto os PMs iniciavam as detenções. Cole, disse baixo. Ela virou. Já pensou voltar para a instrução? Não, senhor. Mas agradeço. Enquanto 3 eram levados algemados e 2 em macas, Adrienne caminhou de volta ao edifício principal. Só mais um dia no escritório. Com a diferença de que, agora, todos sabiam com quem lidavam. À tarde, a base processara 5 casos disciplinares com eficiência estonteante. Flynn seguia para a baixa médica. Órbita fraturada exigia cirurgia, e a avaliação psicológica concluiu que não servia para o serviço. Agressivo demais, instável, propenso à reincidência. O ombro deslocado de Ballard acabaria por sarar, mas ele seria transferido para a logística não combatente. Fim de brincar ao soldado. Rusk, contratado civil, enfrentava acusações de agressão. A sua credencial de segurança foi suspensa, o crachá desativado. Seria escoltado para fora da base, ao cair da tarde. J.T. e Carver receberam separações administrativas, não exatamente desonrosas, mas suficientes para os assombrar pelo resto da vida. Nenhum voltaria a vestir uniforme. A investigação foi minuciosa, porém breve. Áudio de segurança da gaiola captou cada ameaça, cada tentativa de intimidação, cada ato criminoso. Combinado com testemunhos e o registro imaculado de Adrienne, o caso era claro. Mas as revelações reais vieram quando o comandante Reeves puxou as secções classificadas do dossiê dela. O assessor jurídico, Jag, quase se engasgou no café ao ler os sumários operacionais. 3 destacamentos de combate, 14 baixas confirmadas em ações diretas, 2 corações púrpura e a Operação Tide Glass, resgate de reféns na Somália que salvou 11 civis e extraiu 3 SEALs sob fogo pesado. Senhor, disse o Jag, cauteloso, esses homens agrediram uma detentora da Silver Star.
Uma veterana de combate com mais experiência operacional do que a maioria das nossas equipas atuais. Reeves anuiu, sombrio. Fica melhor. A avaliação médica dela não é para reforma por invalidez. É para determinar se está apta a regressar ao combate. Os estilhaços nas costas mudaram de posição durante a fisioterapia. Os médicos acham que pode ter melhorado a mobilidade. A implicação caiu pesada. Não tinham atacado uma ex-operadora. Tinham atacado alguém que podia regressar às equipas SEAL em poucos meses. Como lidamos com isto? Perguntou o Checksó. Com cuidado, muito cuidado, sigilo. Esta história não pode sair da base. Mas era tarde. O Master Chief Rodrigues espalhava a palavra discretamente através da rede sênior. Não mexerico, contexto, garantindo que as pessoas certas entendessem com quem estavam a lidar. Ao fim do dia, até o destacamento de segurança dos Marines sabia. O sargento-mor deles servira com a SEAL Team 2 em operações conjuntas no Afeganistão. Lembrava rumores de uma operadora que ganhara a Navy Cross sob fogo. Agora, ela inspecionava inventários. Honestamente, disse o XO a Reeves, tiveram sorte de ela não ter matado um. Reeves relia o dossiê, as partes classificadas que explicavam exatamente com quem mexeram. Operação Tide Glass, Somália. 11 civis salvos. 3 SEALs extraídos sob fogo. Silver Star por heroísmo extraordinário. 2 corações púrpura. Mais baixas confirmadas do que muitos pelotões de infantaria em missões inteiras. Ela conteve-se, disse por fim. Autocontrolo profissional sob provocação extrema. O XU acenou. E agora? Agora aprendemos. Novo protocolo para reclassificações médicas. Qualquer um com histórico de combate recebe reconhecimento adequado desde o dia 1. Formação obrigatória para todo o pessoal sobre respeito a militares, independentemente do estatuto atual. Fechou o ficheiro. E principalmente lembramos que a pessoa mais silenciosa na sala costuma ser a mais perigosa e que respeito deve ser dado livremente, não arrancado pela violência. As reformas entraram em vigor de imediato. A história espalhou-se pela base como fogo de palha, e além. Um conto de aviso sobre suposições e consequências. Quanto a Adrienne Cole, recusou a transferência. Ficou exatamente onde estava, a auditar suprimentos e a manter equipamento com a mesma discrição profissional de sempre. A diferença? Ninguém mais questionou o seu uniforme. Ninguém cochichou sobre valor roubado. Ninguém confundiu silêncio com fraqueza. Ela não pedira nada além do direito de servir com dignidade. E, no fim, foi exatamente isso que recebeu. Já viste alguém ser completamente subestimado só porque não falou do passado? Às vezes, as pessoas mais perigosas são as que nunca sentem necessidade de o provar. O que achas de como isto correu? Aqueles 5 mereciam o que apanharam? Ou as consequências deviam ter sido mais duras? Deixa as tuas ideias nos comentários. E, se esta história te lembrou que força verdadeira não precisa de se anunciar, carrega no gosto e subscreve para mais histórias de guerreiros silenciosos e heróis ocultos. Partilha com alguém que sabe que a pessoa mais perigosa na sala é geralmente a que menos fala. Até amanhã, com outro relato de respeito ganho a maneira difícil. Obrigado por veres.